É motivo de muita alegria, sabe? Poder estar na presença de Deus. Nós estamos nessa madrugada em oração e eu tô aqui com a Laila. Ela é da Igreja Presbiteriana Independente, é uma jovem abençoada, como uma das muitas jovens abençoadas que nós temos dentro dessa igreja. E eu tô feliz por essa oportunidade de nós podermos compartilhar a palavra do Senhor. E nessa madrugada a gente vai estar compartilhando o texto que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, a partir do versículo 46, e a Laila vai estar... Capítulo 10, isso. Obrigada. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46 ao 52. E a gente vai comentar um pouquinho desse texto e eu creio que o Senhor vai falar fortemente conosco. Amém? Eu leio. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele continuava gritando: Filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e lhes disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém. Vamos estar orando para que o Senhor possa revelar a sua palavra através das suas santas escrituras e que teu Espírito nos inspire a interpretar a sua palavra conforme o teu querer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos na tua presença e cremos que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus presente e atuante na nossa vida. Eu quero te pedir no nome santo e amado do Senhor Jesus Cristo para que o Senhor possa ter total liberdade na nossa vida através do teu Santo Espírito. Amém. E eu creio que teu Espírito Santo tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor conhece a mente do Espírito, porque sabe que o Espírito intercede conforme a vontade do Pai. Porque nós não sabemos orar como convém. Senhor, eu peço para que cada vida que tiver a oportunidade de ver esse vídeo possa ser alcançado e impactado pelo poder da sua palavra. É assim que nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. E amém. Então, Laila, fala um pouquinho pra gente daquilo que Deus testificou no seu coração através desse texto. Eu creio que vai edificar muito a nossa vida. Amém. Eu vou começar primeiro falando no versículo 46, que a hora que Jesus ele chega até Jericó e depois ele sai da cidade com os discípulos e frisa aqui que é uma grande multidão. E ele encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. É interessante quando o texto fala Bartimeu, filho de Timeu, porque é muito difícil na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando se trata de alguém que está à beira do caminho e tem algum tipo de problema físico, que Uma coxa, deficiência, alguma deficiência, ter o nome citado na Bíblia. E é engraçado aqui porque frisa, é muito claro no texto que frisa Bartimeu, filho de Timeu. Ele tem um nome e ele tem uma história. E o texto continua. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Mesmo ele tendo um nome, mesmo ele tendo uma história, porque aqui fala que ele é filho de Timeu, ou seja, o pai dele devia ser conhecido, porque senão não ia citar o nome do pai dele aqui. Então ele tinha um nome e ele tinha uma história. E ainda assim estava sentado à beira do caminho, porque ele estava em alguma condição que o excluía do resto da sociedade. E ele fala assim, quando ouviu dizer que Jesus estava vindo, ele começou a gritar:
Ele não precisou ver Jesus, até porque ele estava cego, ele não conseguiu ver Jesus, mas ele ouviu dizer que Jesus estava vindo e ele começou a gritar. Um homem que tinha um nome, uma história, estava sentado à beira do caminho porque ele estava em uma condição precária, o que o excluía da sociedade, ouviu dizer que Jesus estava vindo e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. É tremendo. É muito louco porque é um homem com uma história. Eu fico pensando quem era esse homem. Na Bíblia não fala se ele nasceu cego. Na Bíblia não fala, não deixa claro isso, mas eu fico pensando se esse homem se ele perdeu a vista, vamos colocar assim. Ele era um homem normal, que tinha uma família, e do nada ele se encontrou nessa condição. E ele teve que se afastar da família e teve que se afastar da sua história. A deficiência naquela época era uma condição assim muito deprimente, porque todas as pessoas que se colocavam numa condição de deficiência, eles não poderiam nem entrar dentro do templo. Não. E só tinha que se... Mas o quê? Vou pedir esmola. Vou pedir esmola, não tenho o que fazer. Tem outra opção. E vamos supor, eu vou ilustrar uma história aqui para deixar um pouco mais claro o que o Espírito Santo está ministrando. Vamos supor que Bartimeu ele fosse um cara muito rico. E vamos supor que ele era um dos caras mais ricos da cidade. E ele tinha um pai muito, muito rico, muito famoso na cidade, e ele sofre um acidente e ele perde a visão. Um cara que tinha tudo, perdeu tudo e foi pedir esmola. E ele ouve falar de Jesus. Até então ele talvez nunca tivesse ouvido falar de Jesus, e ele ouviu alguns rumores de que tinha um cara lá que podia salvar a vida dele, que podia fazer com que ele visse de novo. Ele ouviu falar de Jesus e começou a gritar desesperadamente pedindo a ajuda de Jesus. Aleluia. E não é diferente de nós. Não. Quantas vezes nós somos como o cego de Jericó? Quantas vezes nós somos como Bartimeu? Talvez tendo tudo, ou às vezes não falo nem riqueza física, material, mas tendo tudo e simplesmente é como se tudo virasse, tudo desmoronasse. Perdesse o chão, né? E de repente você se encontra na beira do caminho. Talvez você ainda enxergue, tenha uma boa visão, mas talvez espiritualmente estamos à beira do caminho. Completamente cego à beira do caminho pedindo esmola. E eu não sei se você consegue ver a questão assim. Você falou assim, não é somente a questão da condição material, porque automaticamente quem tivesse uma deficiência se colocava numa situação de mendigo, de pedir esmola. Mas existem muitas pessoas hoje numa condição de cegueira espiritual. Eu acho que essa cegueira é a pior. Com certeza. E por isso que eu falo que a gente se coloca no lugar, porque muitas vezes a gente, sem perceber, se encontra à beira do caminho. E às vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo ali um respaldo, né? Mesmo sabendo que tem pessoas ali, tendo o suporte que precisamos, e você está à beira do caminho pedindo esmola. E você ouve falar de Jesus e você começa a gritar: filho de Davi, tem pena de mim. E fala assim que muitas pessoas o repreenderam. E essas muitas pessoas, aí a gente volta lá no versículo 46 que fala: Jesus saiu da cidade com os discípulos e uma grande multidão. O ministério de Jesus era entre eles e os discípulos. A grande multidão o seguia, mas existe uma grande diferença entre discípulo e multidão. A multidão é aquele que repreende. Por quê? Porque que fala assim, muitas pessoas o repreenderam pedindo que ele calasse a boca. Quem eram essas muitas pessoas? Aquelas que seguiam Jesus, mas não viam o que ele fazia. Eram aqueles que estavam ali atrás. Sempre atrás de Jesus. Eu vejo assim como o ápice do texto também. É porque frisa, é muito claro. Aqui eu nem falei o versículo, né? Mas fala... 48. 48?
41. Fala assim, muitas pessoas, talvez... Como que fala na sua tradução? A minha tradução fala... Muitos os repreendiam, então, e para aqui, que ficasse quieto. É muito doido, porque fala assim, muitos o repreendiam, aqueles que estavam seguindo Jesus, que sabiam o que Jesus fazia. Talvez aqueles muitos ali que repreendiam, talvez tenham sido curados da própria cegueira também, sabe? Outros cegos que voltaram a ver. Os cegos espirituais, né, que seguiam Jesus. O repreenderam porque estava gritando Jesus. Pessoas que também estavam doentes, que foram curadas, estavam seguindo Jesus, repreendendo aquele que precisava ser curado. E isso é um momento também muito importante do texto, porque às vezes nós lemos esse texto de Bartimeu, e é um texto bem conhecido, e a gente só pensa assim, ai, que maravilha, vamos pensar no grande milagre dele poder tornar a ver. E quando eu olho no texto, principalmente no versículo 48 que você me disse, e eu penso quando as pessoas estavam repreendendo, e eu fico imaginando assim, meu Deus. E você falou uma frase que tocou muito meu coração, porque as pessoas estavam seguindo Jesus, mas não o conheciam de verdade. Daí eu lembro o texto de Jó, que fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eles estavam seguindo Jesus, mas eles não tinham fé para crer no verdadeiro poder que esse Jesus tinha. E aquele cego, eu acho que ele moveu mediante as suas últimas forças, ouviu falar de Jesus, ele começou a gritar, falou assim, eu vou gritar porque eu sei que ele vai me ouvir. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. E a multidão, ela sempre fica atrás de Jesus. Os discípulos, eles estão ali. A multidão, caminhando ao lado. E a multidão está sempre ali atrás. Então, talvez de tantas pessoas que estavam ali, metade não viu os milagres que Jesus fazia. Seguia Jesus porque ele era o Messias. Seguia Jesus porque ele daria algum benefício, né? Ou por curiosidade. Muitas pessoas poderiam seguir Jesus naquela época ali por curiosidade. E muitos talvez não viam. Então, por querer somente acompanhar Jesus, o repreenderam porque ele estava atrapalhando talvez a caminhada, sem saber que na verdade Jesus veio exatamente para isso, para tirar aqueles que estão na beira do caminho. Eu acho que eles apenas achavam assim, são gritos de um louco. E talvez o que me chama a atenção também, que apesar dele ter sido repreendido pela multidão, isso não inibiu ele de continuar. Não fez ele se calar devido a tanta pressão eu vou colocar assim, da sociedade, porque eu vou aplicar na nossa vida. Nós estamos sujeitos a passar por grandes pressões na nossa vida, sobre a nossa vida sentimental, emocional, psicológica, nossa vida ministerial, a nossa vida profissional. Nós somos pressionados todos os dias para nós seguirmos uma meta que é colocada pela sociedade. E aquele cego, automaticamente, devido à sua deficiência, ele era desprezado. É por isso que ele sentava à beira do caminho para pedir esmolas. Aquela posição da beira do caminho era uma posição indigna. Portanto, quando ele começou a gritar, as pessoas acham que você não tem direito de falar nada, você tem que se calar. Você está atrapalhando a nossa caminhada, como você disse. Mas ele não desistiu. Eu acho que a perseverança nesse texto é muito importante para nós termos como exemplo para nós, diante das nossas dificuldades. E abrindo um parêntese nisso tudo, sobre a multidão e os discípulos, é muito clara essa diferença. Vamos colocar na nossa sociedade de hoje, e principalmente no meio cristão. Quantas pessoas se colocam na posição de multidão? Meu Deus, e quantas pessoas, em vez de estar ali como discípulo, porque a gente vai continuar o texto, se for continuar o texto, quando ele clama de novo, a multidão fala para ele parar de gritar, ele grita de novo, e daí Jesus manda chamar ele, e aí um discípulo vai lá e chama ele, e leva ele até Jesus. Só que é muito... olha só como que é essa parte, a multidão o repreendeu. É verdade. E o discípulo ajudou a levantar e levou até Jesus. Isso é maravilhoso. O papel da igreja é ser discípulo. Amém. É hora de parar de ser multidão. Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu creio nisso.
o problema de hoje, muitas vezes, é uma igreja machucada, é porque é uma igreja feita de multidão. Meu Deus, é forte. É verdade. E porque a multidão, ela repreende. Então aquele que tá chegando, um Bartimeu que tá chegando, gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sossega aí no seu canto. Desse jeito, Sossega desse jeito. aí. Assim, Meu ele é cego, tá à beira do caminho, parou a caminhada. Ele não tem direito de Parou falar a nada, caminhada. tá chegando agora. Não, parou a caminhada, viu? Tá na beira do caminho. Meu Deus. Eu estou caminhando, eu estou seguindo Há muito Jesus. tempo. Eu já estou estou aqui há muito tempo. Eu estou seguindo Jesus, mas aquele que está na beira do caminho é cego. Eu acho isso que você falou em relação à igreja, a visão que nós temos como igreja, é muito importante mesmo. Porque você fala assim, duas questões que Deus revelou para você através desse texto: nós estamos sendo a multidão ou estamos sendo o discípulo que fala, olha, Jesus mandou te chamar. E ele tá te chamando, tá pedindo para você levantar dessa posição aí. Isso. E ir até ele. Olha só a diferença da multidão. Primeiro, lá no versículo 48, a multidão. Repreende. Repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Agora, quando ele continua gritando, Jesus manda chamar, porque aqui na Bíblia não fala, não deixa claro que é um discípulo, mas é igual eu falei, os discípulos eles andavam perto de Jesus. Jesus não ia mandar para qualquer um da multidão falar assim, chama ele lá. Para quem que Jesus ia pedir? Pro discípulo. Pro discípulo, aquele que caminha com ele. Porque o discípulo ele estava disposto a ouvir Jesus. E estava caminhando com ele de verdade. Caminhando de verdade. Eu não consigo acreditar que Jesus ia falar assim, ó fulano que tá lá atrás, chama ele aí. Jesus ia pedir para quem tá perto, quem tá do lado, ou seja, o discípulo. Então ele ia pedir para um discípulo chamar ele, por isso que eu creio com muita profundidade que foi um discípulo que chamou ele. Então ele chega lá e fala assim, coragem, acho que na minha tradução fala. Levante-se porque ele está chamando você. Então coragem, levante-se. Ele não fala assim, tá te chamando lá. Aleluia. Ele fala assim, coragem, olha, levanta. Ele tá acho que não olha para a condição atual do cego, né? Não para a condição deplorável, desprezado pela sociedade. Ele vê, Jesus mandou chamar. E é isso que eu vou fazer. Porque isso é a diferença, como você diz, a multidão caminha atrás. O discípulo está do lado. O discípulo está do lado, então ele está mais perto de Cristo. Exatamente, olha só como foi. Jesus mandou chamar. Aleluia. Ele tirando o discípulo da zona de conforto também. Jesus poderia muito bem ter ido lá e ter feito a cura. Mas ele fala assim, não, manda chamar ele. Ele tira o discípulo da zona de conforto e ele tira o cego da zona de conforto. Porque ele poderia ter ido lá, baixado até o cego e falado assim, seja curado. Né? Mas não, ele manda chamar, manda chamar. Ele vai ter que caminhar até mim. Ele vai ter que sair da beira do caminho. Ele vai ter que vir até mim. E se mais, posicionar. ele pede para o discípulo ir chamar. Ou seja, é igreja. Eu creio. É a igreja. Eu creio. A igreja que é discípulo, não a igreja que é multidão. A igreja que é multidão, ela acaba perecendo. Eu creio nisso. Infelizmente, eu fico pensando assim, quando você falou sobre a igreja estar, a gente não generaliza. Não. Porque existem pessoas sãs, saudáveis no meio do povo de Deus, pessoas com maturidade espiritual dentro do povo de Deus, que faz parte do corpo de Cristo. Existem pessoas com sabedoria e discernimento espiritual, mas também existem pessoas machucadas, feridas, pessoas que precisam da cura de Deus à beira do caminho. E normalmente essas pessoas que estão feridas, elas ferem. Essas pessoas que estão doentes, elas adoecem as pessoas. Essas pessoas que estão ressentidas, amarguradas, elas são tóxicas porque elas vão intoxicar as outras pessoas, porque ela está com o coração cheio daquilo que foi plantado por Satanás. E ele quer germinar dentro de nós, sabe? É engraçado, enquanto você foi falando, a gente volta lá na condição de multidão. Vai saber quantas pessoas que estavam no meio dessa multidão ainda não tinham sido curadas por Jesus. Fala assim, não, mais um não. Eu tô na fila. Então, cala a boca que ainda não chegou a sua vez. Eu estou aqui, então eu vou primeiro. É que essas pessoas da multidão, como você disse, talvez estão doentes. Exatamente. Porque quem está doente busca o seu próprio interesse. Quem conhece a palavra, na verdade, diz que primeiro é o próximo, primeiro é o outro e depois eu. E é difícil a gente compreender isso e viver essa verdade. É difícil mesmo. O povo está perecendo por falta de conhecimento. E aí, se a gente continuar o texto, quando o discípulo encoraja e leva até Jesus, o que Bartimeu faz? Ele joga a capa
Ele salta e vai até Jesus. Meu Deus, que tremendo. E ele estava só clamando, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Ele foi repreendido, ele continuou, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. A hora que ele recebe uma palavra de coragem, e ó, Jesus tá te chamando, ele salta. Ele não hesitou. Ele salta e ele vai até Jesus chamou, eu tô indo. Eu tô indo. E a gente continua o texto. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Aleluia. E Jesus me trouxe a condição de necessidade. Quando às vezes a gente se limita ao Deus da necessidade. É claro que Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. Eu creio. Mas a gente não pode limitar o poder. É verdade. A gente não pode limitar. Porque aí se fala assim, ó. Onde em Salmos fala que se a gente confiar no Senhor, Ele realiza os desejos do nosso coração. Creio. E Como posso dessa palavra, Senhor? Ele realiza os desejos do nosso coração. Os desejos do nosso coração não é uma necessidade. São os desejos do nosso coração. Certo? E Jesus não pergunta para ele, assim, ó, o que você precisa? Tremendo, Senhor. Ele pergunta o que você quer que eu te faça. Aí ele fala assim, na ânsia de ter a necessidade suprida, por quê? Porque é imediato, né? É algo imediato. Ele estava cego, ele queria voltar a enxergar, ele queria ver. Então, na ânsia, ele nem lembrou que Jesus tinha perguntado o que você quer que eu te faça. Ele só olhou para a necessidade dele. Na ânsia, ele só olhou para aquilo que ele precisava de imediato. Eu tô precisando enxergar. que era voltar a ver. É então, ele nem pensa para falar assim, ó. Ele já vai direto no eu quero voltar a ver. Né? Ele não... É igual eu falei pra você aquela hora. Quantas vezes a gente perde de receber de Deus? Porque a gente só olha pra nossa necessidade. As nossas necessidades. E não com aquilo que nós realmente precisamos receber de Deus. E aquilo a gente foca demais naquilo que é imediato nosso. Eu preciso disso, então é isso que eu vou focar pra Deus. É claro, igual eu falei, Jesus, ele supre sim as necessidades. Mas é muito mais que isso. Porque quando a gente se reporta ao texto de Mateus 6,33, ele fala assim: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então eu creio que as minhas necessidades estão supridas quando eu foco em Deus, eu foco na justiça de Deus. Eu creio nesse cuidado de Deus. Gente, ele estava cego. Você acha que Jesus não sabia o que ele precisava? Sabia. Igual eu falei aquela hora, se ele falasse assim, ó, o que queres que eu te faça? Aí ele fala assim, Jesus, eu quero comer porque eu tô com fome. Jesus ia dar um pão para ele, você acha que Jesus ia mandar ele embora cego? Jamais. Por Deus isso faz isso tá no meio da necessidade, entendeu? O voltar a ver não é um desejo do coração dele. Voltar a ver era uma necessidade. Por quê? Porque ele só ia voltar a viver normalmente se ele voltasse a ver. Então, Jesus não ia mandar chamar ele e falar assim, ó, eu vou te dar pão, tá? E depois você vai embora, volta lá pra beira do caminho. Não. Porque senão, eu penso assim, senão é a mesma coisa se nós quisermos anular a palavra e ela é completa. Isso. E no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, fala que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, por isso que eu creio nisso que você está falando. Deus sempre ele pode fazer muito mais do que a gente pode pedir a Ele. É gente que é limitado. E ele focou na necessidade. E a gente também é assim. Porque a gente olha para aquilo que a gente precisa de imediato e esquece que Deus é muito mais que isso. Amém. Aí ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero voltar a ver de novo. Ele poderia ter recebido muito mais do que só voltar a ver ali. Se tivesse... eu creio nessa plenitude de Deus. Eu creio. E olhando para, talvez por conta de tudo que ele tenha passado, quantas vezes ele ficou na beira do caminho pedindo ajuda, pedindo esmola, e as pessoas só supriam aquilo que ele precisava, ou seja, dava uma moeda, dava aquilo que ele necessitava. Exatamente. Então ele se focou demais na necessidade que ele tinha naquela hora e esqueceu de frente para quem que ele estava ali, talvez pela cegueira. Sim. Porque talvez eu creio que ele possa ter pensado assim, a única coisa que poderia mudar a minha condição é eu tornar a ver. O resto eu faço. Exatamente. E é aí que entra, você está falando aí, e o Espírito de Deus me leva a pensar assim, é aí que entra
a nossa, muitas vezes, independência de Deus, e isso é triste. É triste. Quando eu dependo de Deus, eu creio que Ele está no controle, Ele supre o que eu preciso e eu consigo descansar em Deus. Creio que tudo que eu preciso Ele vai me dar. Tudo que for de melhor para mim, Ele vai me conceder. E a gente consegue enxergar o Deus além da nossa necessidade. Além daquilo que a gente contempla com os nossos olhos naturais. Porque a gente acha que Deus é aquele que retém, aquele Deus que fica segurando e fala assim, não, eu só vou te dar aquilo que você precisa hoje. Não, Deus não é assim. E não é assim. Deus é maravilhoso. Ele, sabe, eu fico pensando, talvez eu no lugar dele faria a mesma coisa, eu só quero voltar a ver, né? Eu tô cega, eu quero voltar a ver. Talvez a gente não faria diferente. Será que ele não pensou assim, na hora que Jesus perguntou, e queres que eu te faça assim? Mas, gente, será que ele não sabe? Eu tô cega. Mas será que... eu quero voltar a ver, é óbvio isso, é muito óbvio. Só que quando a gente se aprofunda no texto, o que queres que eu te faça? Eu até frisei a palavra quer aqui, porque ele não pergunta o que você precisa, ele pergunta o que você quer. Olha a dádiva, ele estava dando um banquete, uma cesta cheia pra Bartimeu, e Bartimeu, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. Então, mas Jesus, na sua infinita misericórdia, fala, vá, você está curado porque teve fé. E essa fé eu acho que é um diferencial para Bartimeu mesmo. Talvez era a fé que muitos que estavam naquela multidão não tinham. E eu acho que a fé dele, de que ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de alguém que poderia mudar a história dele, a vida dele, e ele creu nisso de verdade. Ele creu sem poder enxergar, no sentido físico, sem poder contemplar aquilo que Jesus fez através do seu poder, sinais e maravilhas. Ele não pôde ver, ele ouviu falar que Jesus fez, e ele creu. E por causa dessa fé, ele conseguiu o seu milagre. E isso é maravilhoso, porque daí eu vejo assim no final do versículo 52, que diz assim, ó, porque você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Bartimeu poderia ficar estagnado. Ele poderia, eu já recebi o que eu preciso, eu não preciso de mais nada, eu vou para minha casa, eu vou seguir minha vida, agora eu posso ter dignidade, agora as pessoas vão me respeitar, agora eu não vou ser mais rejeitado, não vou ser mais desprezado, eu vou ficar aqui, as pessoas agora vão ter que me honrar. Agora eu vou voltar à minha vida antiga. Não, ele recebeu o pedido de Deus, mas ele não conseguiu se apartar de Jesus e o seguiu pelo caminho. Eu acho que esse seguir é diferente daquela multidão que seguia. Ah, com certeza. Porque esse seguir de Bartimeu é seguir em verdade, em espírito e compreender a plenitude de tudo que tinha acontecido com ele. E o legal é que Jesus fala pra ele, vá. E ele não vai, ele fica. Mesmo Jesus falando, não, eu não vou sair daqui não. Eu não vou sair da tua presença. Você tá curado, tudo bem, você tá curado. Mas ele não, ele vai, ele continua com Jesus. Ele vai até Jesus e ele fica, ele não volta. Não tem como. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, não tem como abandoná-lo. Não tem como você largar Jesus. A gente fica apaixonado. Não, quando a pessoa ela tem um encontro com esse Jesus do que queres que eu te faça, é como se a gente fosse uma tomada e como se alguém ligasse, sabe, o coração de Jesus num da gente, assim, e é como se tudo fizesse sentido. É como se tudo fizesse sentido. E depois desconectar essa tomada é a mesma coisa de morrer. É verdade. Então não dá. É maravilhoso. Quando há essa conexão com Jesus, Amém. É impossível desconectar, porque se você desconectar é a mesma sensação da morte. Ou até pior. Amém, meus irmãos, amém. Eu creio que no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como nós somos edificados, que vocês também sejam edificados pelo Senhor através dessa palavra. Que Deus os abençoe.